Bom dia, segundou! E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo Comece por Mateus. Nós vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 22, dos versículos 1 ao 14. Bora lá o texto então? Então, quem aqui já recebeu um convite especial e não foi? Talvez um aniversário, talvez um casamento, ou até uma reunião de família, né? Muitas vezes a gente inventa desculpas, ou está ocupado demais, ou simplesmente não dá valor àquele convite. Agora imagine que o convite não vem de um amigo. O convite não vem de um parente, mas do próprio rei, né? É sobre isso que Jesus está falando nesta parábola da festa de casamento. Essa história é sobre a vinda do reino de Deus, em especial sobre a chegada do Messias. Então, os líderes de Israel da época de Jesus e muitas pessoas que o seguiam, eles eram como os convidados do banquete. O banquete de casamento de Deus para o seu filho. Mas o que aconteceu? Mas eles recusaram o convite. A Galileia, em sua maioria, recusou o convite. E agora, Jerusalém também recusava o convite. Então, Deus planejava o banquete pelo qual eles esperavam havia muito tempo. O Messias estava ali e eles não queriam saber dele. Então, eles maltrataram, né? E mataram os profetas que tentaram lhe contar a respeito disso. E o resultado foi que a cidade deles seria destruída também. Mas agora era preciso transmitir as boas novas. Deus estava enviando novos mensageiros para as regiões mais inadequadas da cidade, a fim de convidar a todos para essa festa. A gente não precisa procurar muito do Evangelho de Mateus para saber quem são essas pessoas, né? Quem você acha que são. Então, são os publicanos, as prostitutas, os cegos, os mancos, a ralé, sabe? O Zé Ninguém. Então, eles vibraram ao descobrir que, afinal, a mensagem de Deus era para eles. Mas há uma diferença entre esse convite público e a mensagem que todos querem ouvir hoje. Isso é bem importante a gente estar falando. Queremos ouvir que todos estão certos, exatamente como são. Que Deus nos ama como a gente é e Ele não quer que a gente mude. As pessoas com frequência dizem isso quando querem justificar o quê? Algum comportamento, mas esse argumento não funciona. Quando os cegos e os mancos iam a Jesus, Ele não lhes dizia, vocês estão bem assim como são. O que Ele fazia? Ele os curava. Quando as prostitutas iam a Jesus, Ele não lhe dizia, vocês todos estão bem, assim como são. O amor deles alcançava no ponto em que estavam, mas recusava-se a deixá-los a continuar a ser como eram. A vida deles era transformada, curada e mudada. Afinal, se eles não mudassem, Deus não poderia permitir a presença deles no banquete. Esse é o ponto do fim da história. O homem que entrou sem vestes adequadas representa exatamente isso. Não basta apenas entrar na festa, é necessário estar vestido da justiça de Cristo. Isso significa que não são as nossas obras, nem a nossa moralidade, nem o jeito certo de viver que nos salvam. Só podemos permanecer no reino porque estamos revestidos do que Cristo fez por nós. O profeta Isaías ele já anunciava. Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça. Vá lá, Antigo Testamento na Bíblia, Isaías 61:10. E Paulo, na carta aos Romanos, ele afirma, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Romanos 13, versículo 14. O evangelho é pregado a toda criatura e a mesa do banquete ela foi aberta para os bons e para os maus. Mas embora todos recebam o convite, nem todos respondem da maneira correta. Muitos rejeitam, muitos ignoram e outros até entram, mas querem permanecer do seu jeito, sem as vestes que o próprio Deus providencia. A escolha, então, não está na nossa capacidade, mas na resposta sincera à graça e na transformação que só Cristo pode operar na gente. Isso nos ensina que estar perto das coisas de Deus não é o mesmo que estar em Cristo. Muitos podem ouvir o chamado, muitos podem frequentar igrejas, participar de atividades religiosas, mas não se renderam de fato. Poucos são os que aceitam se despir do eu para se revestir da justiça de Deus. E essa é a diferença entre apenas ouvir o convite e ser contado entre os escolhidos. Né? E aqui está uma verdade para nós. Deus nos convida, nos chama para o banquete do seu Filho, mas Ele também nos oferece a veste,
a justiça de Cristo. A questão é, estamos aceitando ser transformadas por Ele? Ou será que estamos tentando entrar do nosso jeito, com as nossas próprias obras, com as nossas próprias justificativas? Então, e depois de tudo isso, eu ainda faço mais perguntas. Você já disse sim a esse convite? Você já entregou a tua vida a Cristo e deixou Ele te vestir com a sua justiça? Porque o banquete já está preparado e o rei está esperando os convidados. E eu não quero perder por nada esse banquete. E você? Que você tenha uma semana maravilhosa, com a graça de Deus. E nos vemos na próxima aula.